E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Epidemias avançam no Brasil de hoje e as profecias também. Vamos procurar entender isto. Eu quero falar de uma realidade. As epidemias estão se multiplicando no Brasil e doenças já consideradas extintas estão também voltando, tipo poliomielite, que já se considerava extinta, ela está voltando, mas a AIDS também está aumentando na contramão do mundo, porque o mundo teve um boom, uma explosão de AIDS em 1997 e de lá para cá tem caído o número de pessoas que contraíram a AIDS. Isso por causa dos cuidados, as pessoas estão sendo orientadas. Ainda a grande concentração de AIDS é lá na África, mas há outros lugares do mundo também onde ela está ainda em nível muito elevado. Mas na maior parte do mundo, pessoas instruídas têm usado métodos preservativos para não se contaminarem com a AIDS, tem havido mais controles. Agora, a grande surpresa é que o Brasil disparou. No mesmo período em que o mundo diminuiu, os outros países diminuíram, o Brasil aumentou 21% de 2010 a 2018 o número de casos de AIDS. Em números absolutos, só no ano passado foram 44 mil novos casos de AIDS que se somaram aos outros que já tinham. Então, o contingente hoje de pessoas contaminadas pela AIDS no Brasil é muito grande. O mundo todo, no ano passado, isto segundo números oficiais, que a gente sabe que são conservadores. Na prática, é muito mais, porque há pessoas que não sabem que contraíram a AIDS. Há pessoas que até desconfiam, mas não assumem para não caírem no ridículo e não serem desprezadas pela sociedade. Esse número, então, é muito conservador, muito abaixo do que, na verdade, é. O mundo, no ano passado, viu 1.700.000 novos casos de AIDS. Isto tem caído ano a ano, menos de 2 milhões. Para a gente ter ideia, no mundo, 2 milhões de casos novos de AIDS por ano. Somados esses casos aos anteriores, aos que já existem, então são muitos e muitos milhões. O Brasil está se destacando porque, segundo esses estudos, a AIDS está aumentando bastante no Brasil, apesar das campanhas. A gente pode entender alguns aspectos. As campanhas não surtem muito efeito e o jovem viciado, drogado, quando quer droga a qualquer custo, então o sexo é feito de qualquer maneira, não vai pensar, raciocinar em usar métodos preservativos, na hora não vai pensar nada, lá no meio de um baile funk, no meio de uma festa rave, um baile qualquer, um forró, drogados, cheio de bebida, naquela hora eles não estão pensando em nada e por causa disto também a AIDS está aumentando bastante no Brasil. Mas não é só a AIDS. O sarampo já estava praticamente extinto do Brasil. Entrou pela Venezuela, no Amazonas, passou para São Paulo. Hoje, São Paulo dispara o número de casos de sarampo. Já são quase 500 casos de sarampo no Brasil oficialmente contabilizados somente
neste ano. E São Paulo concentra, dos números conhecidos, 82% dos casos. Ou seja, São Paulo está disparado na dengue, no sarampo, mas as outras não acabaram também. Febre amarela, malária, estão todas essas doenças em alta. A chikungunya também. A chikungunya está gostando do Rio de Janeiro. É muita gente. Eu sempre lembro a essas pessoas que têm doenças contagiosas, que tem que se cuidar. Quando contraírem a doença, tem que tomar cuidado para não passar para os outros essas doenças. Existem lugares nesse Rio de Janeiro onde a chikungunya está forte. É muita gente contraindo essa doença. Mas tem as outras. A dengue continua sendo a disparada no Brasil, que tem atingido muita gente, na casa de milhões de pessoas, a dengue. E essas enfermidades todas que estão aumentando em alguns casos, já virando epidemia, mesmo porque esses casos não são espalhados uniformemente pelo território, pelo estado, mas eles são concentrados em algumas regiões porque essas doenças são contagiosas. Então, essa é uma situação delicada. A gripe, por exemplo, influenza, está aí H1N1, H3N2, essas gripes aí estão atingindo muita gente. A mudança de tempo, o tempo mais frio, está atingindo muita gente morrendo. Mais de 200 pessoas já morreram só esse ano, no Brasil, só por causa de gripe. A gente sempre aprendeu que gripe não mata, mas tem muita gente morrendo por gripe neste Brasil. E o governo, em desespero, continua ainda tentando vacinar o maior número possível de pessoas, sabendo que isso é uma epidemia da gripe, da influenza no Brasil. Bom, mas não para por aí. O Aedes aegypti pode transmitir mais. Outras maneiras vão transmitir mais doenças. Isto, de certa forma, é um cumprimento do que a Bíblia ensina sobre os últimos tempos, epidemias se multiplicando, e a gente sabe que a tendência dessas epidemias é só aumentarem, e isso vai cumprindo o que a Bíblia nos diz. Mas o Brasil está nessa situação específica e pior do que os outros países do mundo, também por causa da maldição de Deus que pesa sobre o país. Por quê? Por causa do pecado dos crentes. É o pecado do povo que se chama pelo nome do Senhor que está atraindo a mão pesada de Deus. Tem havido muitas profecias por aí e são profecias de nossos dias. Então, eu já não estou falando de profecias da Bíblia que estão se cumprindo. Agora estou falando de profecias. Por exemplo, que eu tenho recebido sangue em solo brasileiro. Há muito tempo atrás, um grande confronto. O sangue está sendo derramado cada vez mais abundantemente no Brasil, mas ainda o grande confronto político, esquerda, direita, ainda não aconteceu. Está para acontecer no Brasil e matar muita gente. Mas a profecia de onda se levantando, agora a profecia que está sacudindo muita gente no meio evangélico. Uma menina de 10 anos trouxe profecia de que um terremoto colossal, imenso, vai atingir 8 estados do Brasil, vai ser uma calamidade, um morticínio. Outras profecias de o mar se levantando, profecias várias a respeito do que vai acontecer no Brasil. Aquele pastor lá do Paraná, Sandro Rocha, divulgou um vídeo sobre o atentado que deve acontecer com o Bolsonaro. Segundo ele, esse mês de julho é o mês de grande movimento aí político sacudindo o país. Existem muitas outras profecias que os grandes brasileiros, os grandes do meio evangélico vão cair. Grandes escândalos ainda vão aparecer no meio evangélico. Existem muitas profecias dizendo isso, que as torres evangélicas vão cair, os grandes vão ser atingidos por grandes escândalos. Bom, profecias tem muitas rodando por aí. A Bíblia diz que o profeta só quando se cumprir é que ele vai ser reconhecido como um profeta verdadeiramente de Deus. O fato é que
o mal está alastrando o país, a economia piorando, as epidemias se multiplicando, a insegurança aumentando, os assassinatos vão aumentando, o desemprego vai aumentando e as profecias estão aumentando também. Deus dizendo nessas profecias que a calamidade vai aumentar no Brasil. Isto é o que nós temos agora e pelo que nós estamos vendo, a cada dia, a cada mês, as novas notícias vão mostrando que o país está caminhando nessa direção. O que pode mudar o quadro? O presidente Bolsonaro ser bem-sucedido vai mudar? Não. Profecia de Deus nos mostra que ele vai ser um Jeú. Você tem que abrir a Bíblia para ver quem foi o rei Jeú. Mas ele não vai consertar o Brasil. E nem vai ter apoio de todo o povo brasileiro e nem das instituições no Brasil. Ele não veio para consertar, ele veio para fazer uma guerra no país. E então o que vai mudar nesse país? Bom, só vai mudar quando o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar, orar, chorar, se envergonhar e se converter de seus caminhos maus. Só então Deus vai ouvir nos céus, sarar essa terra machucada, ferida, contaminada pelo pecado evangélico. É o pecado dos crentes que está trazendo a maldição de Deus sobre o Brasil. E a situação só vai mudar quando esse povo que se chama pelo nome do Senhor se converter e mudar também. Por enquanto, ainda não está nessa direção.